Em 1980, a China era um país pobre, renda per capita de menos de $300 por ano, infraestrutura precária, indústria frágil, tecnologia atrasada décadas em relação ao Ocidente. 45 anos depois, a China é a segunda maior economia do mundo. Domina as cadeias produtivas mais estratégicas do planeta. Tem poder de travar a economia americana sem disparar um único tiro. E fez tudo isso a partir de uma decisão, uma estratégia, uma lição que o mundo inteiro viu acontecer. E o Brasil? O Brasil, em 1980, tinha uma das economias mais promissoras do planeta. Era chamado de gigante adormecido. Tinha recursos que a China jamais teve. Tinha solo, água, floresta, minerais, petróleo. 45 anos depois, o brasileiro médio ganha menos de R$3.000 por mês. E o país continua exportando matéria-prima para o mundo processar, industrializar e vender de volta. Então a pergunta desse vídeo é simples. O que exatamente a China entendeu sobre transformar recurso natural em poder que o Brasil, com recursos muito maiores, ainda não entendeu? Existe um país no planeta que tem a maior reserva de água doce do mundo, que tem a maior floresta tropical da história da humanidade, que produz comida para mais de 1 bilhão de pessoas, que tem petróleo em profundidades que nenhuma outra empresa do mundo sabia perfurar, que tem o solo mais produtivo do planeta, que tem minerais que o século XXI inteiro vai precisar para funcionar. Esse país não é os Estados Unidos, não é a China, não é a Rússia, esse país é o Brasil. E sabe o que é mais impressionante? Isso não é propaganda. São dados, são fatos, são números que qualquer pessoa no mundo pode verificar. O Brasil é, objetivamente, um dos países mais ricos que já existiram na face da Terra. Mas tem uma pergunta que ninguém está fazendo em voz alta. Se o Brasil tem tudo isso, por que o brasileiro médio ganha menos de R$3.000 por mês? Por que o país que alimenta o mundo não consegue industrializar nem o próprio alimento? Essa pergunta tem resposta. E para encontrá-la, precisamos entender o que a China fez. Deixa eu te contar a história que mudou o equilíbrio de poder global. E que quase ninguém conta do começo. Nos anos 80, a China tinha um recurso que o mundo mal conhecia, terras raras, minerais que estão em todo smartphone, em todo carro elétrico, em todo sistema de defesa moderno. A China tinha muito, mas o mundo ainda não sabia que ia precisar tanto. A China sabia, e fez uma coisa que na época parecia suicida economicamente. Começou a subsidiar a exportação de terras raras brutas, a preços artificialmente baixos. Tão baixos que as minas americanas fecharam, as australianas fecharam, as soviéticas fecharam, porque ninguém conseguia competir com aquele preço. O mundo inteiro achou que a China estava se prejudicando, estava vendendo barato demais, estava deixando dinheiro na mesa. Mas a China não estava vendendo barato, ela estava comprando tempo. Enquanto todo mundo fechava as minas, a China construía. Construía refinarias, construía fábricas de componentes. Construía a cadeia industrial inteira ao redor do mineral. Quando a concorrência foi eliminada, a China não precisava mais vender barato. Ela virou o único lugar do mundo capaz de transformar aquele mineral em produto final. E produto final tem margem 10, 20, 50 vezes maior que matéria-prima. Em 2010, a China usou esse poder pela primeira vez como arma geopolítica. Suspendeu as exportações de terras raras para o Japão por 2 meses, por causa de uma disputa territorial. O resultado foi pânico global. Preços dispararam, cadeias produtivas pararam. O Japão, uma das economias mais sofisticadas do planeta, ficou refém. E em 2025, fez de novo com os Estados Unidos. Como resposta às tarifas de Trump, a China restringiu minerais estratégicos. Exportações de alguns elementos caíram 50%. Fábricas americanas pararam. A China não precisou de míssil, ela fechou a torneira, e o país mais poderoso da Terra teve que negociar. Isso foi construído em 40 anos de estratégia, paciente, coerente, implacável. Agora te faço uma pergunta. O que o Brasil teria feito diferente se tivesse aplicado a mesma estratégia? Antes de responder, preciso te dar um número. Um único número que vai mudar a forma como você enxerga o Brasil para sempre. 94%. É a fatia do Brasil nas reservas mundiais de nióbio. 94% de tudo que existe no planeta. O nióbio está na estrutura dos arranha-céus. Está nas turbinas dos aviões. Está nos carros elétricos que o mundo inteiro está correndo para produzir. Está nos dutos de gás, nas pontes, nos sistemas de defesa modernos. É um mineral crítico para a transição energética global. E 94% de tudo que existe está aqui, no subsolo brasileiro. Agora compara com a China. A China controla 60% das terras raras. Com 60%, ela travou o Japão, dobrou os Estados Unidos e reorganizou cadeias produtivas globais. O Brasil tem 94% do nióbio e exporta como minério processado minimamente, sem política industrial específica, sem cadeia produtiva nacional construída ao redor dele. Pesquisadores calculam que o Brasil poderia ganhar até 50 vezes mais se fizesse com o nióbio o que a China fez com as terras raras.
50 vezes mais. A diferença não está no recurso, a diferença está na estratégia. E aqui está a parte que ninguém fala, mas que todo estrategista, todo analista geopolítico, toda grande potência já calculou. Se o Brasil um dia decidir fazer o que a China fez, mas com o nióbio, com o pré-sal, com a soja processada, com a proteína vegetal, com o mercado de carbono, o equilíbrio de poder global muda. Não um pouco, muito. Porque o Brasil não tem apenas um recurso estratégico, tem vários, ao mesmo tempo, no mesmo território. A China dominou terras raras, mas precisou importar petróleo, importar alimento, importar água. O Brasil não precisaria importar quase nada. Esse cenário assusta. Assusta quem compra soja brasileira in natura e vende farinha processada com margem 10 vezes maior. Assusta quem compra minério de ferro brasileiro e vende aço sofisticado de volta para o Brasil. Assusta quem quer garantir que o Brasil continue sendo fornecedor de matéria-prima e nunca se torne concorrente na cadeia de valor global. Não é teoria da conspiração. É interesse econômico. É geopolítica. É o jogo que todas as potências jogam. A China jogou esse jogo melhor que todo mundo. E o Brasil, até agora, tem jogado no time errado. E aqui eu preciso ser honesto, porque esse vídeo não é sobre romantismo. O agro brasileiro é extraordinário. Alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. É eficiente, produtivo, tecnológico no campo. Cresceu quase 12% em 2025. O pré-sal foi uma conquista real de soberania. A Petrobras opera em profundidades que nenhuma outra empresa do mundo dominava antes dela. O problema não é falta de competência. O problema é onde essa competência para. A agropecuária cresceu quase 12%. A indústria de transformação cresceu 1,4%. O Brasil sabe produzir a matéria-prima melhor que quase ninguém. Mas as etapas seguintes, onde está o lucro real, onde estão os empregos qualificados, onde está o poder geopolítico, essas etapas ficam fora do país. É como se o Brasil fosse o fazendeiro mais competente do mundo, mas entregasse toda a colheita para o vizinho industrializar, empacotar e vender. E depois compra o produto de volta mais caro. O economista brasileiro Celso Furtado descreveu isso há décadas. O subdesenvolvimento não é uma fase natural que os países atravessam. É o resultado de uma escolha estrutural. Exportar o que é bruto, importar o que é sofisticado, vender o que é fácil, comprar o que tem valor. A China leu o mesmo diagnóstico e fez o oposto. Usou suas commodities como trampolim. Construiu capacidade industrial em toda a cadeia. E hoje vende o que é difícil e compra o que é fácil. O mundo que vem vai precisar do Brasil de um jeito que nunca precisou antes. A transição energética global precisa de minerais que estão no subsolo brasileiro. A crise alimentar que se aproxima precisa do agro brasileiro. O mercado de carbono que está sendo construído precisa da Amazônia brasileira. Nenhum outro país no planeta tem essa combinação. Nenhum. A lição da China não é difícil de entender. Recurso natural sem estratégia é matéria-prima. Recurso natural com estratégia é poder. A China entendeu isso em 1980. E passou 40 anos construindo esse poder em silêncio. O Brasil tem mais recursos do que a China tinha. E ainda está esperando alguém dar permissão para usá-lo. A pergunta não é se o Brasil tem o que precisa para fazer o que a China fez. O Brasil tem, isso está provado. A pergunta é se o Brasil vai aprender essa lição antes que seja tarde demais, porque o relógio não para. E enquanto o Brasil espera, outros países já estão de olho no que está debaixo desse solo. Toda semana a gente destrincha o que está acontecendo no mundo e o que isso significa para o seu bolso e para o Brasil. Geopolítica, finanças globais, soberania brasileira. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários. Você acha que o Brasil vai algum dia fazer o que a China fez? Quero ler a sua opinião. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.